Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live, mais uma entrevista. O podcast deu uma mudadinha no nome, viu, minha gente? Para ficar melhor, para ficar uma coisa mais garantida, vai ser De Frente com o Williams, né? Agradeço pela participação de vocês que estão tendo nos vídeos, o compartilhamento, tá certo? Os comentários que sempre vocês estão fazendo no vídeo, está ajudando muito a cada vez mais o vídeo chegar para mais pessoas, para que eu possa ouvir mais os testemunhos, aquilo que cada um traz para contribuir para o nosso crescimento, certo? Hoje, a entrevistada de hoje, eu vou deixar que se apresente, que fale para vocês possam conhecer um pouquinho. E peço também que vocês que já vai entrando, vai compartilhando essa live, vai enviando para mais pessoas. Também vocês podem estar deixando um comentário de vocês. Deixe o seu comentário, deixe alguma pergunta. Se vocês quiserem saber de alguma coisa, aproveite, mande aqui nesta live, que Vitor estará aqui anotando tudo e fazendo a pergunta para nós, tá certo? Então, boa noite. Se apresenta aí para o público, com quem é que eu estou de frente hoje? Boa noite, William. Primeiramente, quero lhe dar boa noite. Boa noite a Vitor, né, que está aqui por trás das câmeras. E boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. E é um prazer enorme estar aqui, né, esse convite maravilhoso que De Frente com o Williams não é fácil. Então, quero me apresentar, primeiramente agradecer ao convite. Meu nome é Celisângela Lima. Sou professora, como vocês sabem. Riacho me conhece como filha da educação, né? Então, sou professora, já tenho 26 anos de sala de aula. Comecei jovem, né? Então, já tenho 26 anos de sala de aula. Sou formada em letras, professora de língua português, e sou psicopedagoga, ou seja, pós-graduada em psicopedagogia. Então, assim, escolhi a educação, amo a educação e não me vejo fora dela. Eu tenho que depois, minha gente, começar a fazer aí, convidar alguns homens, para ver se a gente muda isso aí. Porque todas as mulheres, veja a lista, né? Mas, muito bem. Elisângela, a gente que sempre começa aqui nas entrevistas, a gente quer conhecer um pouquinho da história, do berço, porque isso é muito importante, né? Hoje, a gente vê aí, como eu atendo muitos, às vezes, pacientes, as reclamações deles, muitas vezes eu não tive oportunidade. E nessas entrevistas aqui, já veio pessoas de várias formas. Pessoas que já nasceram num berço de oportunidades, mas pessoas também que vieram de uma vida simples, que estudaram em escola pública. Então, a gente primeiro quer saber quem são seus pais, qual é o nome deles, né? Qual era a profissão deles, aquilo que eles faziam antes de começar a ter filhos. Ok. Minha mãe é Maria Célia. Minha mãe, professora. Então, assim, esse lado educacional, eu já me inspirava. Já via minha mãe como professora, já via minha mãe sair de casa para ir ensinar, para ir lecionar desde jovem, desde pequenininha. Meu pai é santinho, né? Faleceu tem 3 meses, exatamente anteontem fez, então, mas é santinho. E sou filha de pais separados, né? A nossa realidade, eu não tive a presença paterna, no dia a dia tive a presença da minha mãe como instrumento ali formativo, né? De formação familiar. Mas assim, me inspirava muito nela como professora, como guerreira. Ela atua ainda como professora? Não, é inativa não, já. Inativa. Ela ensinou quanto tempo? Você sabe? Mãe ensinou 32 anos de sala de aula. 32 anos de sala de aula. Isso aí, seus pais eram de Riacho mesmo? Meu pai da Areias e minha mãe da Barriguda. Ou seja, depois foram morar no Bento, saíram da Barriguda, foram ao Bento, residiram lá, mas assim, eu não cheguei a morar totalmente na Barriguda, no sítio. Quando eu nasci, eu já vim para a cidade, ou seja, já vim para Riacho. Então, assim, sou filha realmente de Riacho das Almas. Quantos filhos? Minha mãe? Sim. 7 filhos. Todos do mesmo ou depois que separou? Todos do mesmo pai. Do mesmo pai. Do mesmo pai. Do mesmo pai. E qual foi aquela criação ali? No caso, separou-se, já tinha quantos, depois de todos os filhos, sua mãe teve que continuar com esses filhos, ela que teve que trabalhar. Como foi aquela luta ali de o pai saiu de casa e agora a mãe tem que se virar? William, eu sempre fui uma filha muito apegada a meus pais. Então, assim, sempre fui muito de dormir junto
dos meus pais. Então, assim, sou a caçula, na verdade, e quando eu tinha 10 anos, meus pais se separaram. E eu sofri muito com a separação deles, até porque eu dormia junto com eles. E eu tinha ali uma inspiração muito grande de família. Só que depois meu pai não deu para viver, lógico, como todo relacionamento. Sim. Todo relacionamento tem seu início, meio e fim. Então o ciclo dos meus pais chegaram ao fim. E minha mãe teve que bater, sobressair na vida como profissional da educação, trabalhar para nos manter. E minhas irmãs, né, na verdade, alguns irmãos tiveram que seguir outros rumos, outros destinos, como eu tive uma irmã que foi embora para Brasília, com uma tia do meu pai, foi residir e procurar. Eu acho que você lembra que as pessoas queriam ter uma vida melhor, e muitos iam imigrar, né? Iam imigrar em outros lugares. Então ela precisou ir, depois veio buscar meu irmão, com 11 anos. Era quantas irmãs e quanto irmão? Homem, um faleceu e ficou um. Depois de manhã teve Darlan, né? Darlan, de uma certa forma, ele veio para somar na nossa família, né? Foi uma promessa que mãe fez de adotar uma criança, uma promessa de fé, de cura, e ela obteve essa cura e ela fez esse pagamento de promessa. Mas independente de tudo, é também meu irmão e muito irmão, né? Nós temos um vínculo muito bonito, todos nós, e do sexo masculino de manhã realmente só foi Walter, né? Mas aí ele teve que ir embora. Então eu perdi totalmente a presença paterna, né? Ali no dia a dia, naquela criação, naquele convívio familiar, porque além do meu pai veio a questão do meu irmão. Então ficamos só nós, mulheres. Então depois que eu já estava maior foi que veio Darlan, né? Para somar conosco. Isso causou pode-se dizer, um sofrimento, uma ausência ali de dizer assim, você sentia mesmo a ausência de assim, aqui falta o pai aqui? Muito. Até hoje eu tenho sofrido. E assim, depois que eu perdi realmente, que nós não perdemos para Deus, a gente Sim. entrega a Deus, não é isso? Mas assim, vieram muitas inquietações, e vem a todo momento, do que nós não vivemos, do que nós poderíamos ter vivido mais, ter passado mais juntos. E eu venho em vários questionamentos. Por quê? Né? Então, hoje eu não procuro mais o porquê, eu procuro para quê. Né? Para quê aquilo teve que acontecer na minha vida. Então, senti muito falta do meu pai na questão escolar, porque eu só tinha a presença materna da minha mãe nos apoiando. E quando queríamos ter a presença paterna, tínhamos que ir a ele, né? Lógico, ele nunca deixou de nos dar amor, nos dar carinho, nos dar atenção, mas não era um pai participativo dentro do nosso processo formativo como família. Vocês chegam ali nesse período aí passar necessidade? Como foi ali sua infância? Foi de fartura, de geladeira cheia, de armário cheio? Comia o que queria? Não fomos de armário cheio, de geladeira cheia. Passamos muita dificuldade, muita, porque um faleceu, então eram 6 filhos, depois que Darlan chegou, para a mãe manter. Então, quando minha irmã foi buscar uma vida melhor lá fora e levou meu irmão, só sobrevivíamos do salário de manhã, salário de professora, que naquela época era mais difícil. Nós não tínhamos a valorização que temos hoje ainda como professores, não é? Ainda não temos o suficiente para a nossa profissão, mas de uma certa forma era diferente do que nós temos hoje. Então passamos muita dificuldade, realmente, bastante. Qual foi, que eu acho que você poderia dizer assim, o maior exemplo que sua mãe deixou ali, e deixa, né, para você, mas assim, que eu digo, que deixou, que você levou para a vida, né? Como é o exemplo assim que você poderia dizer assim, isso aqui foi algo muito forte, que eu vi na minha mãe, que isso ficou como exemplo para mim? Não desistir nunca. Porque assim, é impressionante a força, a garra que minha mãe teve, e ainda tem até hoje. Eu a admiro bastante. É meu alicerce, né? É o nosso alicerce enquanto família. Mas ela nunca desistiu. Mesmo sozinha, ela nunca desistiu de lutar por todos nós, né? E eu me inspirava nessa luta
de querer ser alguém, de querer ter uma profissão. E é tanto que eu me inspirava bastante nela. Como educadora, eu pegava os livros, eu pegava os cadernos de manhã, eu pegava os saltos de manhã e eu calçava, eu fingia ser professora, eu brincava de ser professora. Então isso me inspirou. E me inspirou mais ainda em lutar, em querer ser alguém na vida. Aí muitas pessoas ainda questionam, e eu já ouvi isso várias vezes, como minhas outras irmãs ouviram. Ah, mas por que se a Elisângela hoje é professora? Por que as outras não foram? Por que as outras não correram a uma profissão? Mas aí a vida das minhas irmãs, principalmente de Sônia, que eu me remeto aqui a Sônia, é uma segunda mãe para mim. Eu amo demais ela. É uma segunda mãe para mim. Ela teve que abdicar da vida dela, William, para nos dar condições de cuidar de nós, né? Ela cuidava de nós. Mãe tinha que trabalhar e alguém tinha que cuidar dos pequenos. E era ela. Então ela abdicou da vida escolar, da vida dela para cuidar. Então ela cuidou tanto que hoje ela acabou não tendo uma profissão como hoje eu tenho, né? Celisvânia teve a oportunidade, mas as escolhas cada um fez as suas. Então, infelizmente, a vida é feita também de escolhas, não é? E qual foi o exemplo que também você pode olhar e dizer assim, seu pai também deixa para você? A fé. Meu pai, agora nesses últimos momentos, eu me aproximei muito dele, até porque nós somos seres Qual foi o problema? falhos. Ele teve AVC e ficou acamado, né? E depois ele teve lapsos. Quanto tempo ficou acamado? 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 Foi pouco tempo. E ele ficou... Ele já estava morando com outra família? Já. Assim, em nenhum momento a separação dos meus pais foi devido a outra família, outro vínculo de relacionamento, não. Meu pai passou 5 anos sozinho após a separação. Realmente foi o término que chegou ali à finalização do relacionamento. E ele procurou depois sobreviver, morou 5 anos sozinho, e durante esses 5 anos eu não parava de ir à casa dele. Então, assim, minha mãe sempre nos educou a amá-lo, independente de situações de relacionamento, até porque não existem ex-filhos, né? Ex-filhos nunca irão existir. Isso aí que você fala, Celisângela, me lembra muito a questão da minha mãe. Meu pai, toda a vida, e quem conhece sabe, é alcoólatra. Mas ela nunca permitiu que a gente faltasse com respeito, ou gritasse ele, ou falasse qualquer palavra de ofensa. Porque ela dizia, independente de qualquer coisa, ele é o seu pai. Isso. E isso tem toda mudança. E hoje a gente vê muito por aí que as pessoas, às vezes, pegam os problemas dos adultos, independentemente do que aconteceu a separação. Mas as mães começam a colocar os filhos contra os pais. Exatamente. Né? Teu pai é um safado, teu pai é isso, teu pai não presta, tal. Se o pai já arruma alguém, já começa a dizer palavras também de ofensa com aquela outra mulher, etc. Então, aquela criança, ela vai crescendo e ela vai não respeitando o pai, ou vice-versa, às vezes, não respeitando a mãe. Então, como é que essa criança vai respeitar alguém? Complicado. Se foi educada a faltar com respeito. Então, isso da sua mãe, eu já acho lindo isso aí, de ela ter ensinado isso, não plantar ódio no coração. E assim, tem atitudes da minha mãe que eu acho belíssimas quando eu volto à minha infância, porque pai teve um problema no pé e ele tinha usado muita medicação e não melhorava. Então mãe começou a fazer um chá com ervas. E todo dia, como o pai não trabalhava para outras pessoas, quando ele chegava à casa dele, que ele morava na Salina, e mãe dizia, tá na hora de fazer o chá com ervas do seu pai. E vá lavar o pé do seu pai, vá cuidar do pé do seu pai. E dizia, passa essa medicação no pé dele que vai melhorar. Então assim, inúmeras vezes, e eram todos os dias que eu fazia isso. Ia com a chaleira, aquela chaleira, né? Para casa do meu pai para fazer esse tratamento no pé do meu pai. Como também aniversário, dia dos pais. Mãe sempre fez o bolo do dia do aniversário e dos pais, como mãe sempre gostou, sempre teve esses dotes culinários, e ela fazia o bolo, ela fazia questão que nós saíssemos
aquela filinha de filhos para ir comemorar o aniversário dele e o Dia dos Pais com ele, né? Lógico, depois que ele teve outra família, né? Que ele foi, conheceu Sandra, é uma pessoa maravilhosa, tenho muito carinho por tudo que fizeram por ele também. Então, depois que ele conheceu outra família, né? Qual foi o contexto ali que você fala que vê fé quando ele adoece? Isso, aí exatamente como depois que ele teve essa outra família, e minha mãe nunca fez com que nós nos afastássemos dele, mas a vida fez com que nós nos afastássemos, até porque é aquela velha história, não são nossas mães ou nosso pai, não sei, de separação, que vai mostrar quem são os pais. Nós depois, pelas atitudes, pela convivência, nós vamos acabar vendo ali quem são nossos pais. E teve esse distanciamento, né? Depois que eu casei, teve aquele distanciamento com o meu pai. Depois que eu me aproximei mais do meu pai, como ele também se aproximou de mim, da família, de todos os filhos, na verdade. E agora, nos últimos momentos dele, que eu digo assim, 3 anos para cá, 4 anos, que ele demonstrava essa questão de muita fé a Nossa Senhora. Devoto totalmente de Nossa Senhora. E lindo, 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 porque no pior dos momentos que ele estava passando, ele dizia, só Deus para mim confortar e Nossa Senhora. E eu dizia, o senhor está bem? Como é que o senhor está? Estou conforme Deus quer que eu esteja, conforme Nossa Senhora quer que eu esteja. E isso, assim, dava muita fé, porque ele estava ali acamado. Nós estávamos andando, nós estávamos reconhecendo todo mundo, e ele não. Tinha hora que ele nos reconhecia, tinha hora que ele não nos reconhecia. Isso, assim, é forte. Muito forte. Qual foi a educação religiosa que seus pais deram a você, no contexto também do que você também viveu ali na sua infância? Olhe, eu sempre fui muito da igreja. Na verdade, eu participei de pré-jovem, não sei quem vai lembrar, né? Ou seja, minhas amigas aí, meus amigos que participaram comigo do pré-jovem, nós fizemos parte do pré-jovem, depois fizemos parte do coral da igreja, na época de Padre Maurício. Então eu sempre fui, até manhã dizia assim, menina, tu respira a igreja, porque eu era muito participativa. Depois, feito eu disse, depois que me afastei mais um pouco, só que a educação... Quem introduz isso? É os seus pais? É alguma avó? Ou foi você mesmo que começou a ter acesso? Não, eu não lembro da presença materna da minha mãe dentro da igreja. Eu não tenho essa lembrança. Agora, a fé sim. A fé sim. Né? A fé muito fervorosa de estar ali rezando, orando, mas não era assídua de ir à casa, né? A casa de Deus. Sim. Também meu pai não. Mas eu acho que as circunstâncias e a minha convivência eram com pessoas que eram da igreja e eu passei a frequentar. Minha gente, mais uma vez, sejam bem-vindos a cada um que está entrando na live. Peço a vocês que vão curtindo, compartilhando, tá certo? Deixem suas perguntas, deixem seus comentários aí no vídeo também. Envie para mais pessoas, tá certo? E a entrevista está só começando, então estamos só esquentando ainda aqui. Se quiser tomar uma água, pode tomar, fique à vontade. E vamos dar continuidade mais ainda, mas quero a participação de cada um de vocês para que a live fique mais bonita ainda. Eu queria perguntar assim, que eu sempre as pessoas têm um pouco de curiosidade, né? Uhum. Na escola, foi uma menina bagunceira, namoradeira, como o Matuto diz. Olha, foi uma menina mais quieta, voltada para o estudo, causou muita confusão. Eu sempre gostei de estudar. Então, assim, feito eu lhe disse, eu sempre quis ser alguém. Eu não fui uma criança de ter, né? E eu convivi com crianças que tinham na minha sala, crianças que tinham a presença dos pais. Escola pública ou particular? Pública. Nunca estudei escola particular. Sempre fui do Bacelar, do Manuel Bacelar. Dá para se formar? Sim, com certeza. Com certeza. Então, assim, eu defendo totalmente a escola pública. Então, assim, eu sempre fui muito participativa nas aulas. Meus professores, minhas professoras, com certeza lembram disso. Sempre gostei de estudar. E eu nunca gostei de fazer trabalhos de casa, né?
Então, assim, serviços de casa não é meu forte. Eu nunca gostei. Então, eu me dediquei muito à escola. Então, assim, é tanto que quando eu fiz o magistério, no Bacelar, o antigo magistério, eu também cursei no Municipal Álvaro Lins, em Caruaru, Estudos Gerais. Então, assim, eu fazia os 2 cursos ao mesmo tempo. Eu sempre sonhei em ser alguém, de ter uma profissão. Então, assim, sempre tirei boas notas, nunca dei trabalho, minha mãe nunca foi chamada à escola. Os professores foram excelentes? Ficou algum professor que marcou a tua história? Tenho. Tenho muitos professores que marcaram minha história. Eu tenho uma professora que ela marcou tanto minha história, e assim, com carinho, muito carinhosa, que hoje ela é minha madrinha. Hoje ela é minha madrinha, Etienne. E também Cida de Rildo. Cida de Rildo também tem um carinho enorme por Cida. São profissionais por Glauce, ou seja, eu não quero nem citar, porque Sim. são muitos professores que eu tenho muitas recordações e que morro de saudade. A sua adolescência ali já começa, quando a gente começa já pensando em namoros, ou disse não, foi tardio começar a namorar? Não, eu vim namorar com 17, 18 anos, namorar mesmo. Era de festa? Não, Estava focado nos estudos? Muito focada nos estudos, até porque nossas mães não eram de deixar nós sairmos, né? Então nós ficávamos mais... Nesse contexto de escola ali, já adolescência ali, você via muito a questão, que hoje a gente vê bastante, questão de drogas, de bebida. Qual era o contexto da tua juventude naquela época? Tu pode dizer assim que era uma juventude mais, que estava focada mais em estudos, em brincadeiras mais sadias, comparando o que está hoje, né? O que é que tu poderia dizer daquela época ali? William, na verdade, nós éramos crianças, adolescentes, ou seja, adolescentes que não tínhamos maldade, né? Nós, lógico, não estou dizendo que hoje os adolescentes tenham maldade, Sim. mas assim, o mundo não era tão como está hoje, né? Era mais sadio, de uma certa forma, as brincadeiras eram mais sadias, a maturidade, de uma certa forma, nós estávamos mais ali a ouvir nossos pais. Então, nós tínhamos um direcionamento familiar, né? Esse direcionamento familiar fazia com que nós não buscássemos coisas erradas. E tínhamos muito aquela velha história, eu lembro de frases que minha mãe dizia: cuidado com quem tu anda, que o mundo te dirá quem tu és. Então, assim, nós tínhamos muito medo de fazermos algo errado. Eu vou falar por mim. Sim. Então, assim, nós procurávamos ser alguém. E era muito da igreja. Tinha um peso muito grande nas atitudes que a gente pensava em tomar. A gente tinha esse medo, esse respeito dos pais. Se minha mãe descobrir, se meu pai descobrir, se eu fizer isso, chegar em casa, eu vou apanhar, minha mãe vai puxar a orelha. E hoje parece que se perdeu muito isso, né? Hoje a gente vê os jovens fazer coisas na frente do pai e da mãe, que eu fico olhando assim e disse, se fosse no meu tempo, eu tava sem os dentes, né? Então se perdeu muito isso aí mesmo, realmente. Tinha mais inocência, mas também tinha um pouco mais de temor. De temor. De temor do que ia fazer. Eu acho, William, você tocando nesse assunto, a questão da estrutura mesmo familiar, eu acho, não é a estrutura financeira, é formação mesmo, né, dos pais. Eram mais participativos dentro dessa escolaridade dos filhos. Hoje nós temos essa deficiência, essa fragilidade dos pais presentes na vida dos seus filhos. Então isso impossibilita que depois ele vá cobrar. Então muitas vezes ele está tirando a sua responsabilidade de pai e de mãe e está lançando para a escola, está lançando para o professor, está deixando que, de uma certa forma, a escola conduza responsabilidade que é dele. Então, infelizmente, a gente tem esse meio e isso atrapalha muito essa cobrança familiar depois. Quando aí você vai casar, você já tem terminado seus estudos, já estava como professora? Já. Casou com quantos anos? Eu casei com 23. Por coincidência, eu fiz o concurso no mesmo ano, passei e casei, né? Engravidei do meu filho, na verdade, tive meu filho com 24 anos.
casou na igreja ou casou da forma de dizer assim, se juntou, se viu? Casei na igreja depois, mas primeiro fomos morar juntos. Sem ser nem civil. Não, fomos morar juntos e depois casamos na igreja, no comunitário. E aí vem o filho desse primeiro casamento. Isso. Como foi a Alice Elisângela agora? Professora e mãe. E mãe. Responsabilidade, tá? Grande. Muda alguma coisa assim na cabeça da mãe? Tenta traduzir um pouquinho, que eu sei que é difícil, mas quando você tem aquele choque de realidades agora, não sou só eu nem meu marido, mas agora a gente tem uma responsabilidade para educar um adulto, e um filho, mas não é simplesmente qualquer ser humano que deve educar, é o meu filho. William, a maternidade muda a mulher, né? Muda muito quando ela tem pensamento em querer o melhor para o seu filho, né? Então, de uma certa forma, mesmo eu sendo professora, eu nunca deixei de acompanhar, né? De acompanhar os momentos do meu filho. Sinto muita falta hoje, porque como eu sempre trabalhei, depois que ele nasceu, eu fui para 200 horas, ou seja, 40 horas semanais, então eu trabalhava bastante durante o dia todo. E sempre teve uma pessoa para olhar, para tomar conta, porque precisava deixar com alguém. Então isso me deixou muito triste. Você não deixou de trabalhar? Não deixei de trabalhar, mas também não deixei de acompanhar toda a estrutura de criação do meu filho. Mas assim, é uma responsabilidade que nós adolescentes, depois que passamos para a fase adulta como mãe, é uma mudança radical. Muda tudo. Muda até o momento de você dizer assim, eu vou a uma festa e hoje eu vou tomar um drink, eu vou tomar cerveja. E você diz assim, calma, eu só posso tomar esse copo de cerveja hoje porque eu tenho um filho para cuidar. Isso muda tudo, toda estrutura, até questões de dizer assim, eita, eu amo festas, eu gosto de sair, porque eu sempre gostei de festas, gosto de sair. Mas de repente, entre seu filho que está ali doente e uma festa que você tanto ama e tanto quer ir, você vai abdicar de situações para cuidar da sua família, do seu filho. Esse filho, para você aí, você pode dizer assim, é uma bênção na tua vida, é um filho que te dá mais alegria, mais dor de cabeça. Olhe, eu não poderia ter tido filho melhor. Eu sou grata totalmente a Deus, a Nossa Senhora, por ter me dado o presente. Não é meio suspeita porque é mãe? Tá não, dizendo isso? De jeito nenhum. Vitor, né, é o nome do meu filho. Vitor é um presente que jamais na minha vida eu me arrependi de ter meu filho. Se dissesse assim, se Elisângela, você viveria tudo novamente para você ter seu filho, eu viveria tudo novamente para ter Vitor. Vitor é aquele filho parceiro, amigo, companheiro. Inclusive, hoje na saída, aí eu disse, deseja boa sorte? Aí ele fez, boa sorte, mamãe. Cuidado com as coisas que vai falar, tá? Então, assim, ele é muito preocupado com tudo. E é aquela pessoa que eu saio e ele me espera chegar. Porque você hoje vive no contexto separada? Sim, separada. Quando você separa, ele tinha quantos anos? Vitor tinha 16, entrando para 17 anos. E a partir dali, ele ficou sendo esse companheiro? Totalmente. Você percebe se ele pega um pouquinho mais responsabilidade agora de pai também aqui, de homem da casa também? De uma certa forma, William, eu acredito que essa responsabilidade do cuidar da mãe, ela acontece. Ela acontece. E é interessante Mas filho homem, né? Pois é. E acontece que ele diz assim, mamãe, saia, vá se divertir. Então, assim, eu quero que minha mãe seja feliz, eu quero que minha mãe viva. Então, assim, é lindo a participação do meu filho. Eu sou suspeita para falar, porque é minha vida, tudo que eu tenho na minha vida é Vitor, é meu filho, é minha vida. Pois é, minha gente, falar de filho, a mamãe chega com os olhinhos dela enchem d'água, mas é com essa alegria mesmo que a gente está continuando nessa live, e pedindo mais ainda a vocês que enviem seus comentários, tá certo? Que compartilhem essa live, envie para mais pessoas e deixe o seu comentário também, a sua pergunta ou algum agradecimento, que a gente vai estar lendo aqui, né, e vendo a reação dela para essas perguntas e esses inteiramentos que vocês vão fazendo com a gente.
Alessandra, eu queria saber de uma coisa. Na sua profissão como professora, você é feliz? Hoje você atua como professora? Como é que está hoje a sua situação? Olhe, eu vou dizer algo que talvez, não sei se os demais amigos, companheiros de profissão pensam igual a mim. Se eu não fosse professora, eu seria novamente. Eu escolheria ser professora novamente. Eu amo a educação. Eu não sou ninguém sem estar dentro da educação. Eu me vejo totalmente feliz no que eu faço. Né? Em sala de aula, entrar no quadro, alunos... Não tenho, eu nunca tive dificuldade em lecionar. É lógico que mesmo os alunos mais trabalhosos, eu costumava dizer, quando a gente começa a conhecer o aluno, quando a gente começa a ver a vida do aluno, não só como professora, mas como amiga e como companheira ali de estar junto para ajudar, a gente passa a ter um trabalho e a desenvolver um trabalho com mais facilidade com ele. E eu sempre fui muito parceira, é tanto que meus alunos, que os digam, na verdade, eu voltaria a ser. Hoje eu não estou em sala de aula, no momento eu estou dentro da Secretaria de Educação, estou como diretora de Educação Básica, né? Trabalho com o pedagógico também, com formações de professores, nós acompanhamos, né? Junto com as demais diretorias de etapas de ensino da Secretaria. Então, nós temos as etapas de ensino e nós fazemos esse trabalho de acompanhamento. Você já notou, assim, ou já viu, né? Talvez o professor, às vezes, não acompanhe isso, porque ele faz ali na sala de aula o seu trabalho. Mas você já teve esse estímulo de dizer assim, professora, hoje eu terminei a faculdade porque lá atrás a senhora me deu aquele conselho. Hoje eu sou alguém... E muitas vezes, porque eu digo assim, muitas vezes eu vejo, tem muitas pessoas que dizem para mim, conseguiu algo na vida porque teve uma professora excelente na sala de aula. E realmente, às vezes, diz assim, a senhora pegou no meu pé, a senhora foi chata, mas eu agradeço tudo que a senhora fez, porque isso... Eu ouvi isso ontem, esse relato. Sempre fui assim, muito participativa com os meus alunos, e eu sempre quis o melhor para eles, William, até porque a nossa função é trazer essa realidade para o nosso aluno, para que ele seja alguém amanhã. Não temos que apenas transferir conhecimentos, né? Não é só trabalhar um livro e um conteúdo para que ele seja um aluno que tire uma nota boa, né? Ele tem que aprender com o que ele está estudando, não só o resultado em nota, né? Porque a nota ela vai passar, mas é um resultado para a vida, para a formação humana dele. E eu escutei essa semana esse relato, e ontem também, porque diz assim, professor, eu lembro dos puxões de orelha, quando a gente se refere a puxões de orelha, né? Das broncas que a senhora dava. Sim. E isso serviu demais. E tem situações hoje, quando eu vejo muitos alunos meus que estão bem-sucedidos, que estão na educação, que estão ali hoje numa sala de aula, e eu olho assim, eu disse, meu Deus, é impressionante quando a gente se depara com o nosso aluno, que foi fruto do nosso trabalho, e hoje ele faz um trabalho tão grandioso, tão bom. Então, assim, um exemplo está aqui, Vitor, não é? Que foi meu aluno e hoje trabalha profissional dentro do que ele gosta. A melhor coisa é a gente trabalhar no que gosta. É sobre isso aí, porque como terapeuta, né, emocional, eu vejo muito isso, como tem pessoas esgotadas, diferente de qualquer trabalho, né? E eu vejo, infelizmente, muitos professores que estão aí meio cansadinhos em sala de aula, e assim, independentemente de qualquer profissão, né? Se você, a maior tempo que a gente passa, né, um dos maiores tempos é no trabalho. E você está ali, dias após dias, com uma coisa que você não está suportando. É a nossa segunda casa, né? A sua segunda casa é o trabalho, e você ali, isso faz um mal terrível. É melhor, eu digo sempre assim para mim, é melhor você ganhar a metade disso. Você vender pipoca, mas assim, eu vendo pipoca, estou feliz mentalmente, do que você está ganhando X, e todos os dias você tem que encarar isso aí, porque isso vai adoecer, você vai ter a metade da sua vida jogada fora somente com...
eu vou fazer uma reflexão bem lá atrás, né? Infelizmente, nós temos profissionais que hoje ainda atuam, quando eu digo atuam em sala, porque não teve escolha lá atrás do que fazer enquanto profissão. Hoje, nossos jovens, eles têm poderes para escolher. Quando eu digo poderes, porque a oportunidade ela é imensa. Nós temos hoje várias faculdades públicas e temos faculdades acessíveis também, mesmo que sejam privadas. Sim. Mas aí o aluno hoje, o jovem de hoje, ele consegue escolher a profissão que ele quer seguir. Não são mais os pais que escolhem. Hoje, nós pais não podemos escolher as profissões para os nossos filhos. E antes, nós só tínhamos educação, né? Nós só tínhamos a FAFICA, a antiga FAFICA, para escolher ser professor, ou faculdade de Direito, que não era nosso patamar financeiro. Odonto era um caos para a gente. Então, assim, quando o professor hoje, ele ainda está em uma sala de aula, porque o tempo que ele já investiu, eu vou me referir pelo meu tempo de idade de sala de aula, por 26 anos já de sala de aula. Mas, assim, alguns, eles pararam. Por quê? Porque tentaram se reerguer profissionalmente, escolhendo outra profissão. Mas outros não. Outros ainda continuam. E isso adoece. Quando eu digo adoece, não adianta o professor querer continuar em algo. Eu acho que não só o professor, nenhuma profissão, querer continuar nela apenas pelo financeiro. Porque até então nem vai valer a pena. A questão da inteligência emocional, da saúde mental, tudo isso, se ele não for bem investido em si, para que ele consiga trabalhar dentro dessas realidades, ele vai adoecer. Então, é melhor você se reerguer procurando outra profissão, de que continuar no que você não gosta. Hoje, Celisângela, pegando um ponto aí muito importante. Hoje, tem algum apoio para esses professores, para que possam cuidar dessa parte também, do desgaste dele, do psicológico dele? Hoje, que é até a pergunta que vem aqui agora, dessa evolução, né? Porque você pega um período que eu creio que a escola era bem precária, tem a questão dos salários. Como professora. Mas qual foi a evolução que teve e qual é hoje o apoio que esses professores têm? William, primeiramente, a educação hoje ela está tendo um investimento, não porque eu esteja na gestão ou que eu esteja lá fazendo o trabalho, até porque eu sou muito sincera. Quando eu vejo que algo precisa ser revisto e melhorado, eu falo, né? Infelizmente, eu tenho esse olhar crítico. Eu tenho esse olhar crítico, até porque eu não deixei de ser professora. Minhas raízes eu não vou deixar, jamais. Então, assim, antes de estar na gestão, eu sou professora. E hoje nós temos a equipe multidisciplinar, temos a equipe equipe psicopedagogo, temos psicólogos, nós temos tanto para o apoio do professor, para atendimento ao professor, como para todo profissional da escola e para o nosso estudante. Nosso estudante, ele tem hoje, então nós temos a educação inclusiva hoje também, ela tem alavancado bastante no nosso município, nós não tínhamos, né? Eu me remeto ao tempo quando eu estava em sala, nós não tínhamos esse apoio, nem para como trabalhar com uma criança que seja PCD, nem para trabalhar o nosso emocional. Hoje nós temos como trabalhar. E, de uma certa forma, ainda, essa questão de terapia não é bem vista pelo professor, né? Então, muitas vezes, o professor, eu digo professor e os outros profissionais, alguns sentem vergonha de procurar. É como se dissesse assim, a Celisângela está fazendo terapia, então ela está passando por algum problema, né? Eu fiz muito tempo, eu precisei fazer muito tempo terapia, e eu levanto a bandeira para o professor, para o profissional que busca ajuda. Nós precisamos buscar essa ajuda. Sim. Até porque se nós não formos atrás, a gente adoece. A gente adoece, a gente precisa. Então nós temos hoje o apoio, totalmente. Eu lembro de uma professora, porque no meu tempo era só o giz, aquele quadro negro. Quando tinha o giz,
né? Tinha professor que ia arrumar um caquinho lá de gesso para escrever no quadro, porque às vezes faltava até o giz. E eu lembro que muitas vezes, o que é que essa professora ela tinha que fazer? Não vou dizer aqui o nome dela, mas o que é que ela tinha que fazer? Quando ela esgotava com a turma, né? E ela tinha que simplesmente fazer assim, não vou dar aula porque eu estou com dor de cabeça. Muitas vezes ela não estava, mas ela dizia assim, eu não suporto, sabe? A sala de aula, eu preciso de um dia descansar minha mente porque estou sobrecarregada. Porque ela tinha que ser de tudo ali, né? A professora, às vezes, com aquela turma grande, ela tinha que ser tudo ali. Muitas vezes tinha que dar banho no menino porque fez alguma coisa ali que não devia, tinha que fazer de tudo. E teve uma evolução. Hoje um apoio muito grande. A gente vê como aqui em Riacho, uma criança especial tem uma pessoa ali para acompanhar. A evolução é muito grande na educação que a gente tem visto, principalmente aqui em Riacho das Almas. A gente vê esse olhar da gestão mesmo, dos profissionais, bem olhando mesmo para a educação e tem melhorado muito. Nós temos investido, até porque queremos, enquanto município, eu me coloco também nessa questão da cobrança, queremos uma educação para o nosso filho, para o nosso neto futuramente. E assim, ninguém tem que brincar de fazer escolinha. Né? Nós temos que ser escola, temos que ser educação, fazer educação. Não é brincar de fazer educação. E o investimento, cada vez, ele tem aumentado. Na época, quando eu saí de sala, eu fui ser diretora de ensino. E hoje, na época da direção de ensino, era só eu para acompanhar 3 etapas de ensino, que é a educação infantil, os anos iniciais e os anos finais. Hoje nós temos 3 diretores dos anos iniciais, diretores de ensino, um para a educação infantil, um para o fundamental, anos iniciais, e outro para os anos finais, e para a EJA também. Por quê? É maravilhoso, a partir do momento que você trabalha exatamente com quem compreende e é do chão e entende o que é mais fácil. Até porque cada um tem que ter o seu trabalho e conhece o seu trabalho. Eu não posso dar conta de tudo, eu não posso centralizar tudo em cima de uma única pessoa. Até porque as formações, elas acontecem, mesmo a gente como professor que faz sua formação, a gente escolhe um componente curricular. Então, se eu escolho um componente curricular para dar conta desse componente curricular, eu vou me formar e me especializar nele. A partir do momento que eu quero entrar em matemática, que não é minha área, e minha área é letras, eu vou pecar com isso. Então, assim, esse olhar da gestão foi grandioso. Eu tiro o chapéu para a equipe de ensino, é uma equipe muito preparada, eles trabalham muito com o professor, têm acompanhado. E hoje, César, na sua área, o que é que te traz ali uma realização, vamos dizer ali, pessoal mesmo, do seu trabalho ali? Tem uma realização pessoal? Tenho. O que você está hoje? Servir. Eu acho que a nossa obrigação hoje como um servidor público é servir. Não importa a quem estamos servindo. Nós temos que servir independente de quem esteja lá aguardando esse serviço chegar. Então, temos que servir um ao outro. Então, isso é meu objetivo. Continuar servindo. Pois é, minha gente. Vamos ver se tem algum comentário aí, se tem alguém que nos falou algo. Tem, Vitor? Isso. Vamos lá. Aqui. Qual foi a participação das pessoas já na live? Deixa eu voltar aqui atrás um pouquinho. O Jonathan ele falou o seguinte, Jonathan Moura. Elisângela, você foi minha professora, tenho boas recordações de você, viu? Tem também aqui a Maria Lindinalva. Ela falou assim, eu participei com o padre Maurício, a gente cantava lá no coral. Ela confirmou. Também o Jussivaldo, ele mandando um abraço para a senhora. E também a Vanessa, ela falou o seguinte, minha professora maravilhosa, tem um carinho especial pela senhora. E também tem aqui o Jackson, né? Exemplo de profissional e um excelente profissional. Tá dizendo aqui também, o Jussivaldo falou o seguinte, uma das melhores professoras que eu já tive. E esses são os comentários. Obrigada, quero agradecer. Quero deixar um cheiro para vocês que estão aí mencionando, né? Isso é isso que a gente falou, William. Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague o maior reconhecimento
que nós, professores, podemos ter, e como seres humanos mesmo, é servir, é ajudar o outro. É a gente vê alguém que diz assim, você contribuiu com a minha vida. Então isso é perfeito, é maravilhoso, e eu só tenho a agradecer. E não esqueço de nenhum que passou pela minha trajetória escolar, e um cheiro para vocês. Muito bem. Só uma pergunta aqui, porque às vezes a gente vê aí, nós não sabemos mais se a gente reclama, se a gente deixa, se a gente... Sobre a tecnologia que vem chegando com tudo, tem tido um avanço e assim, Ótima pergunta, viu? Assustador. Sim, sim. Porque eu vi o videocassete ir embora, vi o DVD nascer, vi o DVD morrer, o pendrive já está indo embora, né? Raramente alguém usa. E a tecnologia está muito... A IA vem aí assustadoramente. Demais. Né? Demais. Eu até postei esses dias, quando ganhava um jogo, eu botava a camisa. Aí, tu compraste quantas camisas? Eu digo, não comprei nenhuma. Eu disse, A IA fez... Sério? A IA fez todas. E a pessoa, é IA. Eu digo, é IA. Mas não parece. Ficou tão perfeito. E hoje a gente vê a tecnologia isso. Dentro da sala de aula, dentro da escola, dentro do ensino, o que é que a gente pode dizer assim, é positivo isso aqui? Isso aqui está sendo negativo. O que é que a gente pode cortar? Uhum. E também explicar um pouquinho, está permitido mesmo, sei lá, dentro de sala de aula? Como é que está? William, você tocou em um ponto muito importante, até porque a família, ela precisa ter esse conhecimento, né? Eu sou a favor da tecnologia, totalmente a favor da tecnologia, mas ela tem que saber ser usada, né? Principalmente dentro de sala de aula. Não podemos nos remeter ao que nós não tínhamos e hoje achar que a tecnologia faz mal. Eu vou usar até a palavra fazer mal. Por quê? Porque antes nós não tínhamos instrumentos pedagógicos, instrumentos de trabalho, como hoje o nosso profissional de educação tem. É como você disse aí, citou, só era o quadro, a louça, né? O quadro, o velho quadro verde e o giz. E hoje nós temos a tecnologia totalmente a favor da sala, da aprendizagem, mas o professor ele tem que saber conduzir, tem que ter esse lado pedagógico. Só que o professor também precisa passar pela formação para que ele possa usufruir dessa formação e aplicar esse material em sala de aula. Então, assim, tem a BNCC da computação aí, que vem como obrigatoriedade, como lei, para que seja trabalhado, né, em sala de aula. Eu não posso, aí você fala aí dentro do celular. Eu não posso chegar, nem na educação infantil. Eu não posso, eu tenho uma turma de 10, 15 estudantes, né, crianças. Vamos se remeter à criança, porque eu vou usar a história do celular. E eu colocar um desenho lá para a criança assistir, né, e fazer alguma atividade extra dentro da sala, mesmo sendo pedagógica, e deixando eles assistirem. Eu não posso. Por quê? Porque aí não tem uma função pedagógica. Ela precisa ter uma função pedagógica. Ela precisa ser, para que eu vou usar o celular? Ou seja, para que eu vou usar, pedir para que meu aluno dos anos finais, que é o adolescente, use o celular, né? Ele vai usar com instrução do professor e condução. Ele tem que ser conduzido. Eu vejo hoje alunos que pegam da IA, feito que a gente estava se referindo à IA, pegam respostas da IA. Daqui a pouco tá só o cola e copia, né? Cola, copia, aliás, copia e cola, na verdade, copia e cola. Então, cadê o olhar? O professor tem esse olhar, ele tem que ter esse olhar, né? O professor, primeiro, ele tem que conhecer quem são seus alunos. Se eu não conheço o meu aluno, eu não vou saber do que ele é capaz de produzir. Então, o primeiro passo que eu deixo, assim, essa ênfase, realmente, eu como professora, para que eu trabalhe alguma atividade pedagógica com ele, para que eu tenha o meu planejamento, eu tenho que fazer uma sondagem, a velha sondagem, de quem é o aluno que eu tenho. Sim. Qual é a família que eu tenho do meu aluno? Quem são os pais do meu aluno? Aí, mas é muita responsabilidade para os professores. Infelizmente porque hoje o professor ele é psicólogo, ele é pai, ele é mãe, ele é professor, ele N atividades, N profissões. Por isso, tantas questões emocionais com o professor, né, que o professor hoje sente. Mas eu preciso conhecer. Porque aí, Celina, tendo uma próxima pergunta que eu queria fazer, mas já está entrando neste tema aí muito importante,
Que é a questão que os filhos muitas vezes vêm para a sala de aula e não tem muitas regras em casa, né? Não tem questão de não vai pegar o celular, em casa pega na hora que quer, faz o que quer. E quando chega na sala de aula vai ter regras, horários. Isso. E a gente vê hoje muitos problemas de muitas indisciplinas dos alunos, que às vezes os professores não sabem o que fazer, porque aquele aluno vem, responde, grita. Então, no seu conhecimento aí, o que fazer nessas horas? Isso tem aumentado. Você tem visto reclamação de professores de cada vez mais aluno aí desrespeitoso mesmo em sala de aula? Podemos culpar alguém, apontar alguém, ter uma saída? Eu acho assim, primeiramente, eu não estou para culpar, né? Até porque a educação não se faz só. A educação se faz com partilha, com ajuda da família. Ou seja, a educação não é só da escola, é familiar. Mas quando você fala educação, o dever ali da escola de educação, você não está falando da questão moral. Não. Isso aí tem que vir de casa. Isso, o respeito. Isso. Mas aí quando eu digo em não culpar os pais, porque é fácil eu chegar aqui e dizer que os pais são responsáveis por tudo e, infelizmente, isso está sendo gerado. Mas aí eu vou mais além. Eu vou como ser humano. Como foi que esse pai, essa mãe, também foi educado? Né? Para que eu consiga ser uma boa mãe, eu tenho que ter tido uma boa formação dos meus pais para comigo. Se meus pais não foram bons pais para me educar e para conduzir minha família, eu não vou saber conduzir minha família. Eu estava conversando com um professor, porque veja, meu pai, minha mãe e por isso, licença, por isso que a responsabilidade hoje é maior. É maior. Porque a escola não só é conhecimento, é tudo. Hoje está tudo dentro da escola, toda a responsabilidade. Porque eu tenho que conhecer os pais dos meus alunos para que eu possa, enquanto escola, fazer um trabalho também com eles. Eu preciso fazer esse fortalecimento de vínculo família-escola. Se eu não fizer, meu aluno não vai conseguir sair dali. Porque a educação e a formação familiar que meus pais, escola, têm, não vão conseguir conduzir seus filhos. Exatamente. Então a gente disse que até um professor estava comentando isso comigo, que veja, a gente chamava antigamente os professores de tio, tia, que ali era respeito, né, nessa questão. E hoje, aí até um professor estava dizendo, eu dei muita risada com ele, disse, como é que os alunos chamam? Chama professor. Professor, né? Para não dizer nem professor, mas é professor. A preguiça, né? É a preguiça de dizer professor e tal. Então isso não era admitido de forma nenhuma, já pelos pais. Né? Chame de tio, de professor, respeite. Os pais diziam isso, olha, lá na escola, né, quem manda é o professor. Então a gente respeitava porque de casa o pai e a mãe já diziam isso aí. E hoje, muitas vezes, a gente vê, infelizmente, isso ainda acontecer. Pais que vão lá fazer barraco em escola, não procuram saber, acham que seu alecrim dourado, né, sabe, conhece. Eu lembro que quando eu fazia qualquer coisa e minha mãe era chamada, e eu tentava justificar, dizendo que era mentira, né? E minha mãe dizia assim, eu lhe conheço, né? Eu lhe conheço. Pois é, quem não conhece suas crias, não é? Então já vai lá discutir com o professor, já vai estar assim, veja, o professor já não ganha bem como merecia ganhar, que a gente sabe disso, né? Isso não é uma questão somente do prefeito, coisas que vem lá de cima, a gente sabe disso. De cima, do sistema mesmo. Do sistema mesmo, o professor é uma profissão que era para ser mais valorizada, na minha opinião. Também porque tudo, se existe um médico, se existe qualquer coisa, tudo começou pelo professor. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Então a gente vê tudo isso. E ainda o professor tem que passar por isso. Eu lembro de um caso aqui que era um dos melhores professores que a gente tinha. E ele teve que ser afastado da direção porque o pai entrou com a arma, né, sem entender o contexto de nada, para ameaçar ele. E esse professor teve que ser, sabe, transferido, escondido. A polícia teve que chegar no colégio. Então, veja, pelo pai e o filho que estava errado, a gente de sala de aula sabia que ele que estava errado não foi o professor. Então, é um desafio muito grande, né, que a gente vê de sala de aula. A participação dos pais, muitas vezes, não é da melhor forma que deveria ser, né. Não todos os pais, não estou dizendo que todos os pais é assim, né, tem muitos pais que realmente são presentes, que cobram realmente. E o interessante, William, que a participação, família na escola, que nós temos o dia da família na escola, não só uma vez no ano, nós temos por bimestres e, inclusive,
esses pais que mais vão são daqueles filhos, daqueles estudantes que não precisam, lógico, que precisa estar presente, mas que não dão trabalho. Quando eu digo dar trabalho, não é a questão de ser traquinos, isso ou aquilo, não, na questão de aprendizagem mesmo, até porque o nosso objetivo é que o aluno aprenda. Mas assim, essas fragilidades, primeiro eu tenho que conhecer o mundo social do meu aluno e o mundo familiar, né, do meu aluno. E esses pais, eles não chegam junto a gente, a escola, né? Eles não chegam para a gente. É difícil trazer esse pai para a escola. E quando vem, ele vem de uma forma ameaçadora, porque não quer isso ou aquilo com o filho. Ah, mas o meu filho está correto, o meu filho está certo. O celular não pode ser usado, mas meu filho vai usar. Né? O meu filho vai usar, por quê? Porque ele usa em casa, porque não vai usar na escola. Então, aquelas velhas histórias de dizer assim, eu vou apoiar tudo que meu filho quer. E, infelizmente, hoje, por isso que está a realidade tão gritante. Se você fosse resumir tudo ali, qual é hoje o maior desafio na educação em geral, que você acha que assim, hoje é o maior desafio que hoje tem ou de sala de aula, ou qual é o maior desafio hoje na educação? É fazer com que o nosso aluno, ele queira estudar, ele queira aprender. Porque... E essa motivação que eles não têm? Familiar também, porque é como se dissesse assim, eu tenho um celular porque meu pai me dá. Eu tenho um dinheiro para ir para uma festa, meu pai me dá. É como se dissesse assim, eu vou me referir aos jovens primeiro, agora. Eu tenho tudo fácil, mesmo com muita dificuldade. Na sua opinião, assim daqui, a sua opinião, essa questão de hoje, que o aluno não pode ser reprovado, isso dificulta? Demais, demais. Eu acho o próprio sistema, ele é falho. Eu sou professora e eu nunca concordei com o sistema do aluno não ser reprovado. Lógico, aí o que seria reprovação? Não é reprovação para a vida, né? É reprovação realmente se ele atingiu o que a gente espera para que ele seja alguém, né? Eu não tenho que estar empurrando. O próprio sistema hoje, ele traz uma realidade que, graças a Deus agora, o 4º ano, ele não podia ser reprovado, agora pode esse ano. A partir desse ano, 4º, 5º, 3º, 4º e 5º ano pode ser reprovado. Não podia. Por quê? O aluno tem que ir para frente, ele tem que avançar. Então, assim, é uma falha do sistema, porque também quando o aluno vem chegar a uma certa anos finais, o 6º ano, ele chega com dificuldade, porque ele foi andando, foi engatinhando, em nenhum momento, aí vem a responsabilidade também da família, eu sempre estou destacando essa questão, porque vem a responsabilidade da família, quando o pai, mas ele não é reprovado mesmo, eu não vou, não estou preocupada com o meu filho, porque ele não vai ser reprovado, ele vai passar de toda forma. Muitos pais, infelizmente, se preocupam com a Bolsa Família, né? A Bolsa Escola, essa questão do direito, e de não querer que o filho falte. E não é isso que nós queremos enquanto educação. Nós queremos que aquele pai, aquela mãe, até faça um pedido aqui para quem está nos assistindo, que é pai, que é mãe, para incentivar seu filho aí, para que ele seja alguém na vida amanhã. Não é porque você vai receber uma Bolsa Família, um dinheiro, qualquer remuneração, para que ele esteja na escola. Até porque escola não é depósito de criança, não é depósito de adolescente. Escola é algo muito sério. Nós precisamos que nossos estudantes, nossas crianças, nossos estudantes estejam realmente para aprender. E quando você diz assim, qual o maior desafio, aí eu vim para esse lado, exatamente é fazer com que ele diga assim, eu vim para a escola porque eu quero aprender para ser alguém amanhã. Eu quero me formar, eu quero me profissionalizar, eu quero ser alguém amanhã. Eu não quero ter a vida que meu pai teve ou tem. Eu não quero ter a vida que minha mãe ou meu irmão ou quem teve. Eu quero ser alguém. Que esse é o olhar que nós fazemos do nosso tempo, quando queríamos ser alguém, e hoje para quem não quer ser. Né? Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, agradecendo a participação mais uma vez de cada um de vocês, curtindo e compartilhando esta live. Até que a hora passa ligeiro demais, teve que pular muitas perguntas, mas a gente chama ela outro dia. A conversa foi muito boa mesmo. Mas para
terminar aqui, já pulando um pouquinho mais o assunto, queria falar um pouquinho sobre empoderamento feminino, porque toda vez essa pergunta que eu quero fazer para as mulheres quando tiver Eu já essa vi, viu? entrevista. Já assisti, tá? Várias. Mas eu queria aí ver porque, assim, você é uma dessas mulheres que eu vejo que tem esse empoderamento feminino, porque não para. Como você disse ali, o exemplo da sua mãe, não para. Corre atrás mesmo. Hoje, dentro da terapia, o mais que eu vejo diante das que eu atendo é o mimimi, né? Falando uma linguagem aqui bem, essa reclamação de si, essa incapacidade que elas criam muitas vezes em cima de si, que uma dependência emocional, muitas vezes, de um namorado, de um esposo. E eu me pergunto assim, calma, peraí, porque a pessoa vem e eu digo assim, conta a tua história, conta a tua vida. Ela só fala só daquilo ali. Eu digo, mas tem mais coisas, a sua vida é uma de todas as coisas. Então, você passeia, você anda, você viaja, cadê seus amigos, cadê tua família? Cadê tua... Não, só tá ali remoendo o mesmo problema. Mas ali, passa um pouquinho aí do que é um empoderamento feminino, na tua visão. William, eu acho, a minha opinião sobre empoderamento feminino não vem denigrir a imagem masculina em nenhum momento. Ou seja, ninguém é melhor que ninguém, ninguém é mais que o outro. Então, eu acho que tudo isso vem da maturidade. E nós vamos adquirindo essa maturidade conforme as nossas escolhas, conforme as nossas quedas, conforme as dificuldades que nós enfrentamos. Até porque eu só vou ser alguém se eu passar pelo processo, né? Ou seja, um diamante, para que ele seja diamante, ele precisa ser lapidado. Ser lapidado dói. Dói demais, né? Você sabe o quanto eu já sofri, que você me acompanhou nessa lapidação. Até eu sou grata eternamente a você, porque você apareceu na minha vida num momento que eu precisei muito, né? E eu não me envergonho de dizer o quanto eu precisei de apoio para hoje eu ser a Celisângela que eu sou hoje, né? Então, esse empoderamento feminino não é apenas cair e se levantar, né? Se eu caio e me levanto, limpo o joelho e vou seguir, tudo bem. Mas para mim, empoderamento é você fazer com o outro também. É você pegar na mão da outra mulher também. É você servir de exemplo. Quando eu digo exemplo, não é porque Celisângela hoje tem uma profissão, Celisângela hoje tem algo material. Não. É o que Celisângela passou e venceu, e o que eu estou passando e posso vencer também como ela venceu. Então isso para mim é empoderamento. É eu pegar na mão daquela pessoa que precisa de apoio, não é? Assim como você pegou na minha mão e outras pessoas, outras mulheres, outras pessoas também pegaram. Então isso para mim é empoderar, né? É empoderar pessoas, não pelo que você tem, porque isso não é nosso. Nem levamos, na verdade, fica, não é? Então eu prezo o ser, eu não prezo o ter. Hoje você considera uma pessoa feliz? Muito feliz, muito realizada. E não tiro nada do que eu passei, é feito eu disse aqui. Porque hoje eu sou a pessoa que eu sou, porque eu passei pelo processo de lapidação. Então assim, hoje eu sou uma pessoa muito realizada, muito feliz. Na vida pessoal, na vida profissional, como filha, como mãe, como amiga. Tenho poucos amigos, não tenho muitos, mas eu tenho aqueles amigos que eu tenho a liberdade de chegar e ouvir quando eu estou errada, deles dizerem quando eu estou errada, e que eu também tenha essa liberdade de dizer quando eles estão errados, porque a amizade é isso, né? Ou seja, você ter companhia de alguém é isso, é você esperar ser e escutar que você está errado também. Quem somos nós para não errarmos? Né? Com certeza. Pois é, Celisângela, vemos para uma partinha agora que é aquele bate-bola. Ui. Eu falo aí, você fala Ui. Que vier na sua cabeça, que seja aí do profundo do seu coração. Deus. Minha maior fonte de inspiração. Tudo na minha vida. Sem Deus nós não somos nada. E eu me afastei tanto dele em um período que eu cheguei a contestar a existência de dizer assim,
Porque tudo isso acontece, está acontecendo comigo. Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? E eu precisava passar por tudo aquilo para hoje ter Deus como minha maior fonte de inspiração. Fé. Muito fervorosa. Eu tenho uma fé extraordinária. Eu não desisto. Eu sou persistente. Tô vendo Nossa Senhora Aparecida aí? Meu filho, eu tenho uma história linda com Nossa Senhora Aparecida. E assim, ela apareceu na minha vida. Esse textinho também tem história. Quem me conhece sabe dessa história. E eu tive milagres, que essa minha fé, jamais ela morrerá. Foram milagres que eu achei que eu não iria ficar viva, né? E eu passei por uma embolia pulmonar, por um processo cirúrgico que eu me submeti por falta de amor próprio. Então me submeti por um processo de cirurgia plástica. E Deus disse assim: filha, tu precisa passar pelo processo, porque é necessário para a tua vida, para que você encontre a fé em mim. E ainda ele me deixou sem estar entubada, ou seja, acordada, para que realmente eu passasse pelo processo de conscientização, de reflexão e de fé. E hoje, aí depois veio uma trombose cerebral, mais um testemunho de fé. E eu tenho uma fé que tudo que acontece, eu digo assim, está nas mãos de Deus. E eu tenho, se for bom para mim, vai ser porque Ele quer. Família. É minha base. Eu sou aquela pessoa muito família e estou sempre ao lado da minha família. Agora, não é só para apoiar, é para mostrar também quando erram. Que família é isso? É estar junto. Amigos. Como eu falei, eu tenho poucos, eu não tenho muitos. Eu tenho colegas, né? Eu tenho poucos amigos que eu possa realmente contar, mas são peças fundamentais também para a nossa vida. Trabalho. Aí dignifica o homem, né? Nós precisamos ter o nosso trabalho. Até quando não estamos trabalhando, nós nos sentimos inúteis. Então, assim, o trabalho, ele fortalece o ser humano, ele fortalece o homem. Dinheiro. É necessário, mas não é tudo na nossa vida. Temos a necessidade, até porque o mundo é socialista, né? O mundo é capitalista e nós precisamos do dinheiro para sobrevivermos com uma dignidade melhor, mas não é tudo na nossa vida. Amor. O amor é algo... Primeiramente, eu vou falar do amor próprio, porque nós somos incapazes de amar alguém se nós não nos amarmos primeiro. Então, o amor, para mim, ele é fundamental. Ele tem que existir, né? Nós não somos seres humanos se não amarmos. Ah, mas eu passei por uma decepção amorosa e eu vou deixar de amar. Jamais. Eu vou amar. Até porque eu preciso. O mundo, Deus disse o quê? Amai-vos uns aos outros. Né? Deixou aí a mensagem sobre o amor. Mas antes de amar alguém, eu tenho que me amar. Porque eu não sou digna de dar amor se eu não tenho amor por mim mesma. Então, primeiramente é o meu amor. Depois, amar outra pessoa. Um sonho. Um sonho é ver meu filho bem-sucedido. Quando eu digo bem-sucedido, não é financeiramente. Porque eu já disse aqui que não é dinheiro que é tudo. Mas eu digo bem-sucedido com uma família construída, com a questão espiritual, religiosa, né? Com a questão profissional bem-sucedida, até porque eu sou muito família, eu sou a favor da família. Eu defendo sempre a família. Sempre vou defender a família, em todas as circunstâncias. Mas aí, meu sonho é ver meu filho sucedido enquanto família. A última pergunta, o que é a vida? A vida é... Eu vou de uma forma assim, sabe? É uma escola. É uma escola que Deus nos permite para que nós possamos vir para cá para aprendermos a ser seres humanos melhores. Então, nós precisamos estar aqui na Terra para aprendermos a nos amar, a sermos seres humanos dignos de amar uns aos outros e fazer o bem, praticar a caridade, sermos caridosos, ajudar quem precisa. Até porque veio essa pandemia e não ensinou,
né? Mesmo com toda a dificuldade que nós passamos, ela ainda deixou o ser humano inquieto quanto a essa questão. E eu acho que viver é isso, a vida é isso. É Deus nos permitir estarmos aqui para sermos seres melhores. A mesma pergunta e pedindo outra resposta. O que é a vida? É um dom, né? É um dom que Deus nos dá como de gratidão, né? Porque depois de tudo que eu passei, eu amo minha vida. Eu não trocaria minha vida jamais e não deixaria jamais de agradecer a Deus tudo que eu tenho vivido, de bom, de ruim, mas eu tenho que agradecer. Então a vida é isso, é agradecer a Deus. Então, já nesse clima de agradecimento, quero agradecer a participação de cada um de vocês pelos compartilhamentos e continue enviando e compartilhando este vídeo. Vai ficar salvo aqui no Instagram, também vai ficar no Instagram de Celisângela. E queria que você fizesse agora os seus últimos agradecimentos, como a gente também pode acompanhar você nas redes sociais. Né? Então, fique à vontade agora, é o seu momento de agradecer para que a gente possa encerrar mais essa entrevista. William. Primeiramente, eu quero agradecer a você a oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho quem é Celisângela, né? Quem é Celisângela professora, muita gente conhece, né? Sim. O meu profissional. Mas assim, Celisângela humana, né? Sim. Depois de tantas quedas, de tantas levantadas, de tanto sair e hoje ser essa pessoa madura e tão grata a Deus. Então, vocês me acham no Instagram, eu acho que todo mundo sabe que eu amo a rede social. Quando eu digo amo, eu posto muito ali, eu gosto. Mas aí posta pra quê? Eu posto porque eu amo minha vida. E tudo que eu postar é porque eu estou feliz. Tudo que eu fizer lá é porque eu estou feliz. E eu faço por felicidade. Agora quero deixar os agradecimentos a todos vocês que compartilharam, que estão aí participando, que estão assistindo. Quero fazer meu agradecimento a todos os profissionais da educação, da rede pública, da rede privada, que tanto têm nos ajudado. A todos os amigos profissionais que levantam essa bandeira, que é ser professor. Então, parabéns, professor. Não é fácil o trabalho que nós executamos como professores, até porque não somos... É fácil quando a gente não está no chão da sala. É fácil quando estamos por trás das câmeras, né? Ou seja, nos bastidores. Sim. Mas aí eu deixo o legado do que é ser professor, né? A gente tem que amar. Então, amem a profissão que vocês exercem, né? E nossos estudantes, eu peço para que eles continuem, né? Continuem querendo ser alguém, né? Nós precisamos ter um planejamento de vida. E aproveitem os professores que vocês têm, que estão lá à frente, para apoiar e ajudar todos vocês. Muito obrigado, Celisângela, pela sua participação. Por nada, William. Foi gratificante para mim, muitas palavras, eu gostei disso. A vida é uma escola. Quem sabe o contexto de toda uma escola, isso aí faz na nossa mente. Então, uma boa noite para cada um de vocês e até uma próxima live, se Deus quiser e nos permitir. Boa noite, muito obrigada.